Olá, eu sou Jackson Batista e estamos começando mais um Cursos Fevale Responde. Hoje vamos falar sobre o curso de quiropraxia. E comigo aqui no estúdio estamos recebendo o professor e coordenador do curso de quiropraxia, César Augusto Teixeira. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, Jackson, muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Professor, para a gente começar aqui, o senhor pode falar um pouco sobre a sua trajetória aqui dentro da Universidade de Fevale? Posso. Na verdade, eu estou aqui na Fevale faz bastante tempo, né? Fazem 23 anos, então é um tempo considerável. Eu entrei aqui numa atividade vinculada à questão de supervisão de estágio. Após isso, entrei na docência aqui na universidade. Junto com a docência, eu assumi a liderança de alguns projetos de extensão, depois a coordenação de alguns programas de extensão. Entrei na assessoria da extensão. Da assessoria, eu assumi a direção de instituto também por um longo período de tempo e hoje, então, eu faço a coordenação do curso de quiropraxia. E o que é quiropraxia? Bom, quiropraxia é uma estratégia de trabalho, uma filosofia de trabalho, uma concepção de tratamento. Ela é tida como uma profissão da área da saúde. No mundo inteiro, ela é reconhecida como uma profissão da área da saúde, que tem como objeto de trabalho a questão de realinhamentos corporais. Então, a grande questão é trabalhar com o que existe de desalinhamento corporal, buscando, então, devolver essas estruturas à sua função normal e restabelecer a saúde do indivíduo. E para os acadêmicos aqui da universidade, o que eles vão encontrar durante a sua graduação? Bom, o curso de quiropraxia aqui da Universidade Fevale, ele é um curso pioneiro no país, né? Então, a gente tem uma estrutura curricular muito robusta, alinhada às diretrizes internacionais da quiropraxia, uma carga horária de 4.200 horas. Dessas 4.200 horas, a gente tem mais de 20% de carga horária de estágio e prática supervisionada, fora as atividades práticas que ocorrem no decorrer das disciplinas. A gente pode dividir o curso de quiropraxia em vários ciclos. O primeiro ciclo de aprendizagem do estudante consiste justamente em compreender e entender o processo de funcionamento do organismo, né? Desde a concepção anatômica, desde a questão da fisiologia, desde a questão da estrutura do corpo, estrutura celular. Após isso, ele emerge, então, nas áreas específicas da quiropraxia, onde ele passa principalmente para os processos de avaliação, que a gente chama de semiologia. Junto com isso, ele tem um intenso período de estudo radiológico de imagens. Desenvolve também toda a concepção e todo o conhecimento em relação à filosofia quiroprática, estratégia de tratamento quiroprático. Após isso, ele entra numa especificidade que são as abordagens quiropráticas, onde a gente divide aqui no nosso curso em 3 grandes áreas: coluna cérvico-torácica, coluna lombopélvica e extremidades. Então, o aluno vai desenvolver, e nessas atividades é que ele vai ter o contato e a manualidade específica da área de quiropraxia. Depois ele entra para um eixo de especialidades da área, onde ele desenvolve a abordagem, essa aplicabilidade de abordagens em contextos de saúde diferentes, desde saúde do trabalhador, materno-infantil, saúde do idoso e por aí se vai, quiropraxia esportiva. E por último, então, o aluno passa mais de 800 horas, 400 horas em estágio, né? E aonde esse aluno ele pode fazer as suas horas de estágio aqui dentro da universidade? Então, o estágio ele ocorre principalmente dentro da universidade. A gente tem uma clínica de quiropraxia vinculada ao Centro Integrado de Especialidades em Saúde, que a gente atende os usuários aqui da região de Novo Hamburgo e da questão da proximidade aqui do entorno da universidade. O primeiro estágio ele é centrado quase que exclusivamente dentro da clínica de quiropraxia, e o segundo estágio, então, a gente vai para campos externos. Esses campos externos eles se dividem em unidades básicas de saúde, com a inserção da quiropraxia como uma estratégia de tratamento vinculada ao Sistema Único de Saúde, né, que é regulamentada essa prática aqui dentro do país, e também desenvolve atividades de estágio em empresas conveniadas ou hospitais conveniados, onde ele vai trabalhar essencialmente com a abordagem de quiropraxia na saúde do trabalhador, né? Então, ele vai desenvolver a sua intervenção nesse sentido. É importante deixar claro
que o profissional em quiropraxia ele é um profissional de primeiro contato, né? Qualquer um que tiver interesse ou buscar o tratamento em quiropraxia pode contatar um profissional para fazer o tratamento. Por conta disso, é muito importante que o quiropraxista, durante seu processo de formação, passe por uma série de etapas. E essas etapas estão centradas principalmente na questão da avaliação integrada do paciente, né, onde o quiropraxista, além de fazer toda a avaliação que a quiropraxia exige, ele parte também para uma avaliação de sistemas bem importantes. Então, ele avalia sistema cardiorrespiratório, sistema neurológico, enfim, para poder, a partir desta análise, prescrever e executar o tratamento quiroprático. Tão importante quanto saber o que fazer em termos de quiropraxia, saber quando não executar a técnica. E isso a gente desenvolve muito fortemente aqui nos estudantes, principalmente porque o profissional é um profissional de primeiro contato. E a quiropraxia, ela é perigosa? Assim. A quiropraxia, como qualquer outra intervenção na área da saúde, a gente tem critérios bem estabelecidos. Então, um processo cirúrgico, uma intervenção terapêutica, uma extração de dente, enfim, ela envolve riscos. Todo procedimento na área da saúde envolve riscos. A grande questão é se cercar de conhecimento, de análise aprofundada da questão de saúde do indivíduo, de exames do indivíduo, para que se possa minimizar aos máximos esses riscos inerentes a qualquer procedimento em saúde. No que tange a quiropraxia, não é diferente, né? Respeitando-se os critérios de indicação, a questão da manobra, os processos que o paciente traz junto com ele em termos de exames, enfim, o risco é minimizado e a manobra se torna segura. A quiropraxia não é uma massagem, né? E qual que é a diferença da quiropraxia para a massagem? A quiropraxia ela envolve basicamente técnicas com uma pequena amplitude de movimento e uma alta velocidade. Então, essencialmente, esse a gente poderia dizer que é o grande volume de técnicas da quiropraxia. Claro que existem outras técnicas também que também fazem parte do bojo da essência da quiropraxia. A massagem terapêutica que a gente conhece, ela envolve muito mais uma técnica de deslizamento sobre o tecido, né? Geralmente com meio de contato, um creme, alguma coisa nesse sentido. A quiropraxia não utiliza isso, né? A quiropraxia faz uma análise minuciosa dos envolvimentos articulares, uma análise biomecânica, avalia a questão do movimento articular e nas regiões onde se tem restrição de movimento, ela emprega uma técnica para restabelecer essa amplitude de movimento e devolver a funcionalidade do indivíduo. E para a gente já ir encerrando aqui o nosso bate-papo aqui, como encontrar um bom profissional na quiropraxia? Ótima pergunta. Hoje aqui no país a gente tem a Associação Brasileira de Quiropraxia, a ABQ, onde todo o profissional que ele é graduado em quiropraxia, ele se credencia a essa entidade. Então, basta acessar a ABQ, é muito fácil de acessar, só colocar a Associação Brasileira de Quiropraxia. Lá vai ter o rol de profissionais que estão cadastrados e habilitados a exercer a prática de quiropraxia a partir da graduação em quiropraxia. Professor, eu queria agradecer a sua participação, o tempo que o senhor disponibilizou aqui para a gente. O senhor teria algum último recado para passar para quem está acompanhando? Sim, a quiropraxia é uma técnica excelente com grandes resultados. Eu tenho uma vivência enquanto usuário da quiropraxia, então, além disso, a partir dessa vivência também a gente tem uma concepção em termos de evidências que trazem o resultado da quiropraxia. E se alguém tem interesse ou busca um alívio de sintomas imediato, vai encontrar isso na quiropraxia. Mas o meu recado maior é para quem tem o desejo de ajudar as outras pessoas, de aliviar sintomas, ou mesmo que busca um reposicionamento de mercado, vai encontrar no curso de graduação de quiropraxia uma ótima colocação no mercado, porque a gente ainda tem carência muito grande de bons profissionais em quiropraxia, não só aqui na região, mas no país inteiro. Muito obrigado pela participação aqui, professor. Eu que agradeço. E falamos essa primeira parte do Cursos Fevale Responde com o professor e coordenador do curso de quiropraxia, César Augusto Teixeira. Fique agora com a minha colega Lana Maldaner, que irá conversar com uma acadêmica do curso de quiropraxia aqui da Universidade Fevale. Tudo bem, Lana?
Tudo bem, Jackson? Seguimos diretamente com a segunda parte do podcast On Revista Fevale, Curso Fevale Responde. Meu nome é Alana Maldaner e eu sou acadêmica de jornalismo aqui da Universidade Fevale. Então, nesse segundo bloco, a gente vai continuar falando sobre o curso de quiropraxia, só que dessa vez com a experiência e o depoimento aqui de uma aluna de quiropraxia, Renata Henheimer. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, gostaria de agradecer ao meu coordenador por ter me dado essa oportunidade e a vocês. Então, para começar nosso bate-papo, conta um pouquinho pra gente o teu processo aqui dentro da Fevale e como tu escolheu o curso. Bom, eu conheço a quiropraxia há muitos anos, fui paciente desde os meus 4 anos, mas foi só quando eu entrei no segundo ano que eu fui definir realmente o que eu iria fazer, que eu fui pesquisar e, revisitei a minha quiropraxista, a gente conversou, eu vim aqui na Fevale conhecer um pouco da estrutura e realmente me pareceu muito interessante, né? E como são as disciplinas para ti? Tu tem alguma que tu gosta mais, que tu, não gosta de ir pra aula? Ou práticas teóricas, qual tu gosta mais? As práticas, elas são muito cativantes dentro da quiropraxia, porque é quando a gente realmente bota a mão na massa, né? E dentro do curso a gente precisa ter uma certa paciência, porque na área da saúde tem aquela série de cadeiras obrigatórias que a gente tem que fazer antes, né, para se preparar. Então, é só no 7º semestre que a gente entra em contato com o paciente. Então, são vários semestres estudando muita teoria para poder chegar preparado para avaliar, diagnosticar, testar, enfim, começar o tratamento. E as cadeiras que mais chamam a atenção realmente são essas, que são as práticas onde a gente aprende como ajustar, como lidar, enfim. Tu tem alguma rotina de estudos, no teu dia a dia? Como tu se organiza? Dentro da minha rotina de estudos, eu sempre gostei muito de vir aqui para a Universidade Fevale. Por ter uma estrutura muito boa ali na biblioteca, a gente tem acesso aos materiais também, então é um ambiente muito adequado para estudar e para se concentrar. E qual a área da quiro que mais chamou a tua atenção até agora? Tem várias áreas que chamam muito a minha atenção, mas uma delas que eu realmente gosto desde criança, que é o esporte, é realmente mais nessa linha. Eu realmente acredito que vou buscar essa linha de trabalhar com atletas. Então, tu ainda não trabalha na área da quiro, tu falou? Na quiropraxia, a gente pode trabalhar a partir do primeiro estágio. No último ano, a gente pode ter um estágio não obrigatório fora, porque os nossos estágios são todos aqui na universidade, né? Então, quando a gente chega no último ano, que vai ser ano que vem pra mim, aí sim pode ter uma oportunidade dessas. Tu é presidente do DA de quiropraxia, então eu queria te perguntar como tu concilia e como é o teu dia a dia do DA. Bom, o dia a dia do DA, ano passado, quando eu estava no marketing, já era complicado, né? Porque a gente tem várias demandas, o marketing ele tem muitas demandas, mas agora, como presidente, eu posso dizer que ela é mais desafiadora ainda, porque realmente, assim, os alunos procuram muito e também dentro do nosso curso, o primeiro contato que vai é o meu e o do César. Então, muitas vezes, os profissionais que nos procuram me procuram até para fazer uma mediação entre os alunos e tudo mais. E a forma que eu encontrei de conciliar foi de realmente tirar um tempo na minha rotina para os meus estudos, porque essa é uma parte fundamental, né? E também essa outra momento onde eu olho para essas questões que a gente precisa realmente prestar atenção, né? E fazer parte do DA, ser presidente, influencia em alguma forma, te ajuda nas aulas? Eu acredito que ter participado do DA mudou muito o meu caminho dentro da quiropraxia. Eu posso realmente dizer isso, que se eu pudesse dizer o quanto essa experiência mudou, a minha vida mudou muito, porque dentro da quiro, como é um curso ainda relativamente pequeno perto dos outros, a gente acaba tendo acesso a muitos profissionais que são os líderes da profissão. E eles têm a oportunidade de te indicar, de te conhecer e ver o teu empenho. Então, isso ajuda muito. E tendo essa grande demanda de coisas para fazer, digamos assim, quanto mais tu tem para fazer, às vezes mais alinhado, mais organizado tu consegue ser. Então, as aulas acabaram se tornando, digamos assim, à medida que eu me organizei no DA, eu também consegui me organizar na parte acadêmica, né? Tu comentou antes dos estágios. Vocês aqui da Fevale fazem no CIES ou em outro lugar da região? A gente faz no CIES, né, o estágio 1, e as práticas também são no CIES. As práticas, tu começa atendendo uma vez por semana e nos estágios todos os dias, ou de manhã ou de tarde. E os estágios, o estágio 2, ele é externo, então a gente vai em unidades básicas de saúde, empresas, locais, nesse sentido.
Então, para finalizar aqui o nosso bate-papo e olhando diretamente para a câmera, tu pode dar um conselho, um recado para um futuro colega, né, da quiropraxia que está em dúvidas para cursar? Eu posso dizer que a quiropraxia é uma área maravilhosa, ela vai muito além do que a gente imagina e muitas vezes, como paciente, se tu ainda não é paciente da quiropraxia, tu vai ter uma perspectiva melhor do curso e, claro, pode sempre vir aqui que eu tô sempre de portas abertas para apresentar a universidade, sempre digo isso, sempre procuro os nossos calouros para ter uma conversa sobre as cadeiras, sobre tudo. Então, se tiver dúvida, pode entrar em contato com a gente e eu garanto que não vai te arrepender. E qual que é o contato, o Instagram que vocês têm? O nosso Instagram é o @daquiropraxia. Renata, muito obrigada pela tua participação aqui no Podcast On. Eu que agradeço. Então, nesse episódio do podcast On Cursos Fevale Responde, a gente conversou sobre o curso de quiropraxia. No primeiro bloco, meu colega Jackson Batista conversou com o professor e coordenador César Augusto Teixeira. E nesse segundo bloco, eu conversei com a acadêmica Renata Henheimer. O podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo aqui da Universidade Fevale. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira. A produção é de Jackson Batista e eu, Lana Maldaner, com orientação do professor Marcos Santuário. Nos siga no Instagram, @podcast1 Revista Fevale, para acompanhar quando tem episódios novos. Muito obrigada e até a próxima!